A paz do Senhor, irmã Dolira, seja bem-vinda, querida Zaninha. Que Deus abençoe. Botar meu olho, né? Porque senão eu não vejo nada. A idade chega, né? A visão vai embora. Começa tudo de novo, meu. Mas enfim, Deus é bom o tempo todo. Que Deus abençoe. Marlene, irmã Marlene Penha, lá de Patos de Minas, a paz. Rosane, a paz. Sejam bem-vindas. Que Deus abençoe. Maria Eupídia, irmã Maria, seja bem-vinda. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma noite, né? Porque nós somos realmente liderados pelo Espírito Santo. Hoje eu fiquei assim orando, falei, Senhor, que bom que o Espírito Santo nos torna tão sensível como uma esponja para captar a atmosfera ao qual nós estamos inseridos, né? E hoje nós vamos perceber como o Espírito Santo nos leva, sabe, a absorver, sabe, essa atmosfera que nós estamos vivendo nos últimos dias, né, irmãos? Então nós vamos, daqui a pouquinho, Carlinha, seja bem-vinda, Carlinha, até que enfim, Carlinha estava sumida, hein? Elisângela, seja bem-vinda. Amém. Tati Lopes, Deus te abençoe, Tati, Deus te abençoe. Então eu estava assim, hoje orando, sentindo, né, como que o Espírito Santo nos leva a absorver, sabe, o clima em que nós estamos vivendo ultimamente. É algo impressionante isso. Mas louvado seja o Senhor, que nós temos a nossa esperança viva nele e que ele está no controle de todas as coisas. E quando Deus está no controle, você pode ter a certeza que o caldo não vai entornar. Amém? Então eu quero estar compartilhando com você hoje que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração, porque é algo assim muito forte. Eu tenho orado, eu tenho clamado e sei que a igreja está fazendo a mesma coisa. Assim, eu falo assim sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Hoje eu quero falar sobre o Brasil, porque é o que eu estou vivendo intensamente esses dias, orando, pedindo ao Senhor para jogar por terra esse principado que está sobre essa nação, principado da corrupção, esse principado do comunismo, sabe? Eu estava assim pensando, eu recebi, acho que foi até a Carla que mandou para mim, na bandeira do Brasil, escrito o seguinte, que hoje o cristão fala em política para que amanhã ele possa falar de Jesus livremente. Porque o que eles querem mesmo, o que eles vão tentar fazer de todas as formas, realmente implantar o comunismo. Eles querem de qualquer maneira implantar o comunismo na nossa nação. Mas só que Satanás precisa saber que a nação brasileira teme ao Senhor. A maior parte já teme ao Senhor. Muitos já estão com o coração duro, mas nós cremos na maioria, porque a maioria sempre vence. Nossa, Marilúcia tá com cabelão que eu nem estava te conhecendo, tá lindona, hein? Então, Érica, seja bem-vinda, Érica. Então, irmão, nós estamos vivendo hoje isso aí, que nós nunca... Quanto tempo que já vem rolando isso aí, né? Essa corrupção na nossa nação, desde o Fernando Henrique, mas a igreja nunca se posicionou como está se posicionando agora. E eu falo para você que eu tenho orado para Deus levantar um líder bem influente no Brasil, para antes do dia 7 de setembro ser convocado novamente um jejum nacional. Porque essa guerra que o Brasil está vivendo, olha, mais de 50% dela é espiritual. Eu garanto para você, olha, eu não vou falar tudo, mas olha, o diabo quer de todas as formas, sabe, invadir essa nação, porque essa nação está debaixo de promessas. Deus fez promessas para a nossa nação.
E nós precisamos crer nisso, sabe? Nós precisamos realmente crer que esse Deus que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então eu tenho orado mesmo para que Deus use esses líderes que têm influência nacional, que têm canal de televisão, que têm um acesso maior à mídia, para, sabe, antes do dia 7, levantar um jejum nacional em prol da nossa nação. Porque nós precisamos, sabe, irmãos, entender da batalha espiritual que nós estamos vivendo. E a igreja tem autoridade e poder conferido por Jesus. Ele falou, todo poder me foi dado, eu transfiro a você. Então o poder de Deus está sobre nós, sabe? Então a igreja tem um poder tão tremendo que a gente fica pensando assim, às vezes as pessoas olham a igreja, até desprezam, né? Olha para o evangélico, despreza, mas não sabe o quanto a igreja do Senhor retém o poder. Porque o Senhor falou, eu vou para o Pai, mas deixo o Espírito Santo convosco. E tudo que eu fiz foi muito bom, mas vocês vão fazer muito mais. Então, a igreja do Senhor que somos nós, somos revestidos de um poder tão grande que nós precisamos atacar Satanás na raiz. Sabe, nós não podemos deixar Satanás brincar com a nossa vida, não. Brincar com a nossa nação é querer brincar conosco, porque somos brasileiros. Deus escolheu essa nação para a gente ficar. Então aqui nós vamos desfrutar do que Deus tem para nós. E hoje eu estava orando, sabe? Eu tenho orado mesmo, eu oro várias vezes no dia, quando o Espírito Santo assim vem sobre mim, eu oro mesmo. Por quê? A igreja não pode estar acomodada agora. Sexta-feira é vigília de oração lá em Camará. E eu espero que a nossa igreja Camará esteja fazendo um grande clamor pela nossa nação domingo, como a gente fez aqui na nossa vigília no Valqueire. Nós fizemos um grande clamor no Valqueire pela nação brasileira e nós vamos continuar fazendo, porque nós entendemos que essa guerra espiritual, ela é tão travada, é tão séria, que eles querem de qualquer forma implantar o comunismo aqui. Você vê que quantos anos o Brasil vem sendo saqueado, roubado, sabe? Quanta coisa, isso é obra do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Glória a Deus por isso. Então, eu hoje, assim, conversando muito com Deus sobre a nossa nação, né? Porque a gente não pode ignorar o momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos aqui, nós somos brasileiros, e qualquer coisa que eles fizerem vai afetar a igreja, vai afetar você e vai afetar a mim, vai afetar nossos filhos, nossos netos. Então, querido, eu pelo menos já estou mais da metade da minha caminhada, mas e o meu neto? E meus filhos que ainda estão começando a vida agora, os seus filhos? O que seriam deles? Então, querido, nós precisamos nos posicionarmos. E eu quero trazer um tema hoje que o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Eu quero convidar você a abrir lá em Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler Mateus 3, de 1 a 3. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia, porque é muito importante que você, no decorrer dessa live, você esteja ligadinho com o que o Espírito Santo está falando. Porque eu creio, não tenho dúvida, que o Espírito Santo está nos convocando a um clamor. O Espírito Santo está nos convocando a um posicionamento. Nós não podemos ignorar. Nós precisamos ir em frente e é a hora da gente atacar Satanás, porque as armas poderosas, as armas estão conosco, querido. Não está lá não, está aqui com você e comigo. E meu tema hoje para essa live, o Brasil precisa se arrepender. E quando eu falo de arrependimento, eu não tenho dúvida que o arrependimento que Deus requer da nossa nação, sabe aonde que tem que começar? Na igreja do Senhor. Como que a igreja do Senhor precisa se arrepender? Quantas pessoas levando o reino de Deus de qualquer jeito, leva mais sério o seu trabalho, que tem que levar mesmo, e o reino de Deus de qualquer jeito, sabe? Então eu fico pensando assim, que esse arrependimento tem que começar pela igreja do Senhor. Porque se as armas poderosas estão nas nossas mãos,
Para que nós possamos usar as armas com eficácia, nós precisamos estar livres do pecado, precisamos ter arrependimento no nosso coração. Precisamos olhar e dizer, Senhor, olha para mim e veja se há algum caminho mau. Olha para o meu coração e veja a minha conduta. Tem gente que não tem nenhum temor de Deus. Olha, irmãos, eu fico assim assustadíssima, porque a igreja do Senhor hoje está brincando mais do que está orando. A igreja do Senhor está levando o reino de qualquer jeito e nós precisamos nos posicionar. E eu já quero dizer uma coisa, não fica com espírito de ofensa não, que eu não estou generalizando não, porque se fosse todo mundo, a igreja tinha acabado. Mas existe um remanescente dentro da igreja, compromissado com a palavra e adorador, que ama o Senhor, que verdadeiramente reconhece que éramos lixos. Estávamos nas mãos de Satanás e o Senhor nos resgatou para entregar a mim e a você autoridade e poder. Então eu quero falar sobre o arrependimento que o Brasil precisa, começando da igreja. E vamos ler lá em Mateus 3, de 1 a 3. Que fala assim, ó, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas que estão tortas, que estão de qualquer jeito. E eu declaro essa palavra abençoada porque é Deus falando conosco. E eu peço agora que o Espírito Santo, que está em você, está em mim, venha trazer a revelação dessa palavra ao nosso coração hoje, porque precisamos da revelação dessa palavra através do Espírito Santo, porque quem revela a palavra é o Espírito Santo. E eu declaro essa palavra, uma palavra poderosa para mim e para você hoje. Então a gente vê aqui que João Batista, ele preparou o caminho para Jesus vir. Que nível, que momento que nós estamos vivendo hoje? Qual é o posicionamento da igreja nesse exato momento, no século 21? É preparar a igreja para o arrebatamento. Então, se Deus quer usar a igreja como uma arma ofensiva contra esse principado que está sobre a nossa nação, você imagine quando a gente fala de arrebatamento. Tem crente dentro da igreja desviado, irmãos. Eu estou te falando verdade. Tem crente dentro da igreja desviado. São robôs. Aperta o botão, caminha. Desliga o botão dorme. Então nós precisamos hoje entender e clamar pela igreja do Senhor, começando o arrependimento no Brasil pela igreja do Senhor. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa se humilhar. A igreja precisa ser humilde de uma maneira tal que nós possamos olhar para dentro de nós e reconhecermos o que nós temos oferecido ao Senhor é o nosso melhor? Será que nós estamos realmente renunciando à nossa carne para servir ao Senhor em santidade? Será que nós realmente estamos tendo um momento de renúncia na nossa vida, sabe? E buscando as coisas que são do alto? Sabe, o mundo está tão materialista, irmãos, que as pessoas, quanto mais têm, mais pão dura são. O mundo está tão materialista que as pessoas não sabem para onde olha. Se olha para o reino, se olha para o dinheiro. Isso aí é muito sério. Então aqui nós vemos que João Batista ele veio pregando, sabe, uma única mensagem, arrependimento. Você já parou para pensar? Você tem que ouvir João Batista todos os dias falando a mesma coisa? Sabe por que João Batista não mudou a mensagem? Porque ele sabia que o aprendizado é pela repetição. Quando alguém quer lançar um produto no mercado, sabe o que eles fazem? Eles investem primeiro na propaganda. Aí massificam na televisão aquela propaganda, que chega uma hora que você acredita que aquilo ali é verdadeiro mesmo. Às vezes nem é. Às vezes é só uma propaganda, mas você acaba vendo,
e vai assimilando, assimilando, entrando, que acaba convencendo você? Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos despertarmos agora, porque a nossa nação está vivendo um momento muito delicado, aonde a igreja do Senhor não pode virar as costas. A igreja do Senhor tem que parar de ser egoísta, só pensar no seu dinheiro, só pensar se o seu salário está garantido, que se dane o resto. Não, nós não temos essa visão egoísta. O cristão precisa ter uma visão comunitária. O cristão precisa ter uma visão que venha alcançar uma nação, alguém que está sofrendo, alguém que precisa de socorro. Nós precisamos ter essa visão. O cristão não pode ter visão egoísta, pensar só nele. Sabe, a sua conta bancária está gorda, parabéns para você, mas se preocupe com aquele que não tem o que comer hoje também. Sabe, será que vamos continuar acordando, trabalhando, vindo para casa, ignorando o golpe que estão querendo dar nessa nação para a implantação do comunismo? Esse grupo da esquerda, esse grupo comunista que estão aí querendo arrebentar com a nossa nação, mas nós temos o poder na mão para impedir que esses demônios se instalem aqui e venham transferir toda a miséria, toda a pobreza, toda a vergonha que a Argentina já está vivendo e a Venezuela. Sabe, a gente precisa se posicionar hoje como nunca nos posicionamos. Então nós precisamos entender hoje o quê? Que a igreja do Senhor precisa dar continuidade ao que João Batista começou. Nós não podemos parar, não. A gente tem que continuar pregando, sabe, o arrependimento até a volta do Senhor. Nós precisamos continuar buscando arrependimento até a volta do Senhor, porque não existe tesouro mais importante do que a salvação. Você pode ter um palácio, você pode morar, ter casa de praia, você pode ter uma conta bancária muito gorda, mas o que adianta tudo isso se quando Jesus vier vai ficar tudo para aí? Aquela roupa que tu não empresta para ninguém, aquela roupa que tu tem ciúme, aquele sapato que tu tem ciúme, vão entrar na tua casa, glória a Deus por isso, vão levar tudo que tu não está mais aqui, glória a Deus por isso. Então nós precisamos focar esse momento político que o Brasil está vivendo como um foco espiritual também, porque há uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, quando a igreja se posiciona arrependida, com certeza o Senhor dará vitória à igreja, que somos nós, e o Brasil não será comunista. Nós olhamos bem, quando a gente vê o Antigo Testamento, quando Deus queria levar o homem ao arrependimento, o homem levantava altares a outros deuses, o homem fazia tudo contrário aos mandamentos do Senhor. O que Deus fazia para levar o homem, tentar o homem se arrepender? Ele levava para o cativeiro. Porque lá era o único lugar que Deus tinha esperança que ele pudesse se arrepender. Mas eu quero dizer para você essa noite que a igreja do Senhor, ela corre um grande risco de perder o rumo. E nós precisamos estar vigilantes nisso. Por que eu digo isso para você? Eu estou falando o que eu sinto no meu espírito. Por que a igreja corre um grande risco de perder o seu rumo? Porque a igreja hoje está mais preocupada com a prosperidade, com a parte material, do que viver a palavra de Deus. Sabe, se você fizer um culto da busca do Espírito Santo, fizer uma vigília de oração, você conta nos dedos quem vai. Mas se você fizer um culto, hoje eu vou distribuir um copo de água ungida, se tu tomar essa água, tu vai ser um homem abençoado, próximo, não vai ter nem lugar para o povo sentar. Então, a igreja está correndo um risco muito grande hoje de perder o rumo, sabe, irmãos? Porque está mais preocupado com a parte material e com a prosperidade, ao ponto de alguns crentes depender do bom humor de acordo com as suas finanças, pelo amor de Deus. Sabe, Jesus é a nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa satisfação. Eu não preciso ganhar uma quantia grande de dinheiro para ter bom humor, não. Eu fico mal-humorada quando eu vejo brincando com o senhor dentro da igreja, me deixa mal-humorada, entendeu?
Fico mesmo, já estou em oração, porque eu vejo que isso está acontecendo, irmão. E a gente não pode ser conivente com isso. A gente tem que realmente se posicionar como homens e mulheres de Deus que não aceita isso. Então, hoje, eu tenho realmente, particularmente, essa preocupação da igreja perder o rumo e focar somente as coisas materiais e a prosperidade. E esquecer da palavra, porque Jesus fala o que lá em Mateus 6,33. Busque primeiro o meu reino e as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida. Eu não sei se você conhece. Tem crente que só fica bem-humorado quando vai bem financeiramente, quando ganha dinheiro. Do contrário, fica mal-humorado, serve a Deus de qualquer jeito, sabe? Faz a obra de qualquer jeito. Estão perdendo o rumo, isso é perigoso. E Deus quer contar com a igreja contra esse principado que está sobre essa nação. Sabe, não adianta só a gente ficar na internet votando para o voto impresso, se a gente não clamar ao Senhor para jogar esse principado por terra. Porque há um principado que tem que cair por terra, principado do comunismo, principado da corrupção, tem que cair por terra em nome de Jesus. E para que isso aconteça, a igreja precisa estar se posicionando como uma igreja que não é egoísta, não pense só em você. Tem muito crente que é tão egoísta que só pensa em si, só pensa em si, só pensa no seu filho, só pensa em si. Nossa visão cristã é comunitária, irmãos. Nós não podemos ter uma visão introspectiva, não. Sabe o que é isso? Aonde vamos chegar? Nós não podemos perder de maneira nenhuma o rumo do Evangelho Santo Glorioso de Jesus Cristo, que é o Evangelho fundamentado na doutrina dos apóstolos. Se a gente perder esse foco, a igreja, para mim, acaba. E aí a gente vê que isso tem acontecido, sabe como? Escorregou aqui meu telefone. Sabe o que eu tenho percebido? Que isso tem acontecido de uma maneira tão natural, como se não houvesse amanhã. Você está entendendo? Aí você vai lá para Isaías 52, versículo 8. Isaías 52, versículo 8, olha o que diz. Eis a voz dos seus atalaias. Eles, ao a voz juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Todo olho verá a volta do Senhor. E ainda assim a crente desviada dentro da igreja, irmão? O que é isso? Olha, não adianta, eu falo assim, não adianta ler a Bíblia e não ter temor pela palavra. Porque não adianta você conhecer de gente. Tem gente que bate no peito, eu conheço de Gênesis, Apocalipse. Conhece nada. Se conhecesse, nem batia no peito. Abaixava a cabeça e se rendia e dizia, a palavra entrou no meu coração. Então, irmão, nós estamos vivendo um momento muito delicado. E se a gente não se posicionar, Deus vai cobrar da igreja. Depois não adianta chorar, não. Você sabe como o regime comunista funciona? Você não vai poder comprar o que você quer, você não vai comer o que você quer. Vão chegar na tua casa, vão bater palma e vão chegar com uma família dizendo assim, essa família vai morar com você. E você não pode dizer não. Você nem conhece, você não escolheu aquilo. É uma invasão, é um abuso. E isso aí tudo por trás tem esse principado que está realmente fortalecendo para que isso aconteça. E se a igreja não tomar posicionamento, o que adianta orar e jejuar? O povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, se arrepender, eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra que está ferida. A terra está ferida. E nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte. A igreja tem que se preocupado muito com as coisas do mundo. Eu falo a igreja, as pessoas, nós somos a igreja. Tem se preocupado muito com as coisas do mundo e muito pouco com o reino de Deus. O que sobra eu dou. Não tem vida de oração, não tem vida de consagração, sobe no altar às vezes sem ter nenhum preparo. Sabe, irmãos, Deus está dando um basta nisso, irmãos,
porque está chegando o fim. Olha aí, os atalaias ouvirão a voz que ele está vindo sobre o Monte Sião. Irmãos, o negócio é muito sério. Ou a gente regaça as mangas e toma posse daquilo que a palavra diz que eu sou, ou a gente vai se dar muito mal aí. E Jesus voltará para buscar a igreja. Como estará essa igreja? Sabe, olha só, ele está voltando para buscar a igreja e o comunismo querendo entrar no país. Olha que coisa séria. Sabe, você não pode ser ignorante. Você é um crente, você tem que ter inteligência. Você tem que estar acompanhando o que está acontecendo no Brasil a nível da política. Porque para você orar, você tem que saber o que está acontecendo. Porque se você não sabe o que está acontecendo na nossa nação, como é que você vai repreender principado em que área? Irmãos, tem gente ignorante que fala assim, igreja não se mistura com política. E quem disse que isso é misturar? A igreja tem uma parte nessa área, que é a intercessão e a guerra espiritual. Mas para que a gente entre na guerra espiritual e faça a nossa parte por essa nação, a gente precisa estar assim. Tem que haver arrependimento, tem que haver posicionamento para que a gente possa entender hoje que tudo que eu falar, tudo que eu orar, Deus vai receber e vai me responder. Porque a gente sabe muito bem que a gente ora, Deus recebe, mas no segundo céu, os demônios e seus anjos, eles trabalham para bloquear, para que a resposta não chegue. Mas nós vamos lutar, nós vamos enfrentar e nós, como igreja do Senhor, nós temos a força e o poder. Então aqui, a igreja precisa se preparar para o que significa o que estamos vivendo hoje. A igreja precisa se preparar. E aí você fala, pastora, que preparação é essa? Sabe qual é a preparação? Hoje você precisa estar disposto a uma vida de renúncia completa e uma dependência de Deus, para que a sua missão aqui na terra, através do Espírito Santo, venha a ser concluída com êxito. Sabe, seguindo o exemplo de Jesus lá em João 4,34, que ele fala, sabe, a minha comida, a minha satisfação, sabe qual é? Fazer a vontade do Pai. Isso é colocar o reino em primeiro lugar. E nós precisamos, irmãos, estar ligado nisso. Jesus não veio enquanto o caminho não foi preparado. Jesus só veio depois que o caminho foi preparado. Enquanto não preparou, ele não veio. Então, às vezes, tem muita gente dizendo, eu não aguento mais viver nesse mundo. Ai, tão bom se Jesus viesse logo. O que você tem feito para ele vir logo? Qual tem sido o seu posicionamento? Você tem sido um referencial na sua comunidade? Você tem sido uma boca profética no seu trabalho? Você tem ganho as almas para Jesus? Você tem preparado o caminho para você ter a liberdade de dizer, Jesus volta logo? Isso aí é muito sério. O Brasil, meus irmãos, está doente. Você pode ter certeza que o nosso Brasil está doente por causa do pecado. O pecado traz enfermidade e ele está convocando a igreja para um clamor. Por isso que quando Deus convoca a igreja por causa de uma nação que está doente, essa igreja que vai clamar, ela precisa primeiro se arrepender dos seus pecados. Porque ele é muito claro lá em 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo, é porque ele tem um povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, buscar a minha face, eu olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Amém? Então, querido, nós precisamos, não adianta reclamar, não adianta ficar com medo, não adianta. Tem gente que está com tanto medo que nem sai de casa, irmãos. Medo não é sentimento dado por Deus. Deus falou para Paulo, Paulo, não temas, esse navio não vai afundar, tu não vai perder nenhuma alma que está contigo aí. Eu tinha 276 almas dentro do navio. Mas para que Deus entrasse na operação com Paulo, Deus falou, não quero ver sentimento de medo em você, porque não vem de mim.
E tem muita gente que nem sai de casa, querido, com medo. Isso não vai adiantar nada, porque aqui Deus fala que o povo que se chama pelo nome dele orar e se humilhar, ele vai sarar a terra. Por quê? Lá no Salmo 115, 16, diz que essa terra foi o Senhor que nos deu. Sabe o que está dizendo nessa palavra? Que a tua pátria é a terra que Deus te deu. Salmo 115, 16. Que essa terra, chamada Brasil, o Senhor me deu. E se Ele me deu, eu tenho uma parte para cuidar. Se Deus te dá alguma coisa, você não relaxa com o que Ele te dá, você relaxa. Se Deus te dá um ministério, se Deus te dá um chamado, se Deus te dá um dom, você administra de qualquer jeito, ai de ti que administrar de qualquer jeito, tu vai se dar mal. Porque se Ele te deu alguma coisa, tu tem que cuidar muito bem cuidado. E essa terra chamada Brasil, o Senhor nos deu. E ela nos pertence, nós temos que cuidar, temos que guerrear por ela. A terra que o Senhor nos deu, irmão, está doente. Ele não nos entregou essa terra doente. Quando ele nos entregou essa terra, ela era a melhor terra. Não havia nenhum pecado, no pecado podia ter, mas não havia nenhuma contaminação, tudo era, a gente não precisava ficar preocupado em lavar as coisas para comer, não existia essa preocupação. Hoje, se você compra um morango na feira, você tem que lavar, até tirar o veneno, porque o negócio está crescendo cada morangão, né, irmão? Então eu quero te dizer uma coisa, essa terra que o Senhor nos deu está doente, sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado está contaminando a terra que é minha e que é tua. E o que tu tem feito? O que você vai fazer? É muito sério isso, irmãos. Vamos ficar ligados nisso. Não adianta a gente falar, nossa, coitado do presidente Bolsonaro. Ele não é coitado, não. Foi Deus que o colocou ali. Porque se Deus colocasse um homem frouxo, nós já estávamos com o barco afundado há muito tempo. Deus colocou alguém que pode encarar isso aí, porque senão não sei onde nós íamos parar, não, irmãos. Ele não é digno de pena, é digno de oração, porque o Senhor cuida. Então, nós vemos que a nossa terra está doente. Primeiro, a primeira doença que a gente resiste na nossa nação, sabe qual é? Chama-se a corrupção. Chegou ao ponto máximo que a corrupção chegou a um ponto tão grande na nossa nação, que sabe o que está gerando no coração do povo? Revolta. A gente percebe o povo revoltado. E às vezes eu fico pensando, será que Deus não está permitindo essa revolta para o povo se mexer? Será que Deus não está permitindo que esse povo fique um pouquinho revoltado para poder pegar a mão no arado e guerrear? Porque o povo, quando não está revoltado, deita na rede e dorme. Às vezes Deus permite, irmãos, uma revolta para o povo se levantar, se posicionar, usar suas armas e ir para a guerra. Sabe? Nós precisamos dessa consciência. O povo está revoltado. Sabe? Os líderes da nossa nação, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, o STF, é um principado tão grande nessa nação que se eles não se arrependerem, já estão com o passaporte assinado para o inferno. De tanta sujeira e coisa errada que fazem e não se arrependem. Porque o propósito é perseguir aquele que quer fazer. Porque se derrubar esse Brasil, eles estarão satisfeitos, porque aí vão implantar o comunismo e vão fazer o que ele quer. Irmãos, durante o governo do Lula, ele financiou a ditadura em Cuba. Ele financiou a ditadura, sabe, na Bolívia. Ele financiou a ditadura em países da África. Ele financiou a ditadura em vários lugares, na Venezuela. Ele roubou o nosso dinheiro. Ele roubou o meu dinheiro e o seu dinheiro para financiar a ditadura na Venezuela. Mas não chego a lugar nenhum, sabe por quê? Porque para crescer
e prosperar tem que ter a bênção de Deus. E Deus não abençoou o trabalho dele, porque foi corrupção pura, foi maldade pura. O povo da Venezuela está matando seus cachorrinhos para comerem, sabe? Eles estão passando fome. A cesta básica da Venezuela é 1 quilo de arroz, 1 litro de óleo e um franguinho desse tamanho. As pessoas estão morrendo de fome, porque um dia esse país chamado Brasil, na ditadura do senhor Lula, financiou muita coisa errada em outros países. E nós vamos ficar de braços atados, deixando roubar mais? Não, irmão, nós temos que orar, jejuar e pegar nossas armas e vamos guerrear contra esse principado, porque o poder foi dado à igreja. Amém? E a segunda coisa que nós vemos hoje nessa nação, o que nós estamos vivendo? As famílias estão sendo vistas por muito como algo sem valor. Se nós sabemos que a família é o alicerce de uma sociedade, eles hoje, a nossa nação, esse povo que quer destruir esse país, sabe como que eles veem a família? Como algo descartável. E nós sabemos que a família é o projeto número 1 de Deus. Sobre a família, Deus estabelece grandes coisas. Tudo começa na família. Tudo começa na educação dos nossos filhos, ensinamentos. E aí, o que esse principado está fazendo na nossa nação? Eu sei que no mundo está acontecendo, mas eu quero falar do Brasil hoje, porque eu sou brasileiro e você também. Olha o que está acontecendo no nosso país. A família está sendo vista como algo descartável. Sabe o que muitos falam? Você vai casar, fulano, se não der certo, amanhã separo. Está brincando com os princípios de Deus. Quando você quebra um princípio de Deus, Deus quebra você. E aí isso é muito sério. Você vê que a família perdeu seu valor. O adultério se tornou normal. Sabe, a falta de respeito entre os filhos e os pais não tem mais. Filho matando o pai, mandando o pai para aquele lugar, xingando o pai, fazendo miséria. O pai dá uma ordem de manhã, de noite chega em casa, o filho não fez nada. Sabe o que o pai faz? Nada também. Então o diabo está entrando no projeto número 1 chamado família e distorcendo o princípio de Deus. É isso que ele quer. E nós precisamos nos posicionarmos enquanto há tempo. Nós não podemos ser uma igreja frouxa. Nós não podemos ser uma igreja covarde. Nós temos que nos posicionarmos. Vamos largar o egoísmo de lado. Deixe esse egoísmo de lado. Não pense só em você. Pense numa nação que tem muitos irmãos, muita gente precisando, sabe, do socorro de Deus nessa hora. E a igreja tem que ter posição. Desculpa. Terceira coisa. Hoje você olha, o que está... Vamos falar, você pode dizer, mas o Brasil todo, eu estou focando no Brasil. Eu não estou focando no mundo todo hoje. Eu sei que o mundo todo está perdido, mas eu quero falar do Brasil. Terceira coisa que estão destruindo a nossa nação são os jovens. Os jovens estão querendo incutir desde a idade escolar que ele pode escolher o sexo. Puramente diabólico. Ele já nasceu homem ou nasceu mulher. Mas por que muitos distorcem a sua origem verdadeira? Porque os pais são omissos. Os pais, quando percebem seu filho desmunhecar, ainda tem a idade até 6 anos, levam para um psicólogo que trabalha a parte comportamental, que ele não vai mais desmunhecar. Sabe? Isso aí ele copia de algum lugar. O diabo é sujo. Então hoje, o que a gente vê, o crescimento do homossexualismo é uma coisa absurda. Tudo isso ferindo os princípios da família. 2 homens adotando uma criança, podem ser 2 homens homossexuais com coração ótimo. Porque eu tenho homossexuais que eu conheço, que eu oro pela salvação, que tem um coração ótimo. Mas que base de família tem 2 homens para criar uma criança, irmãos? Isso tudo é uma obra do diabo. Isso aí já começa a implantar. Você vê que isso está crescendo de uma maneira assustadora. Os jovens estão se entregando ao álcool.
Jovens de 15 anos, de 12, 13 estão bebendo. Estão entrando no álcool porque é onda. Tô na onda, tô curtindo. Fumar maconha é onda, sabe? Fumar maconha é onda do diabo. Porque tudo aquilo que mexe com a tua mentalidade, com o teu cérebro, não vem de Deus para você. Você não precisa de um cigarro de maconha para ficar alegre se você tem Jesus. O diabo sabe disso. Então a igreja precisa hoje tomar posição. Deus conta com a igreja para trazer rompimento na área espiritual e a gente poder realmente celebrar a vitória da nossa nação. Porque depois da gente vencer as guerras espirituais que estão sobre o Brasil, nós vamos comer o melhor dessa terra. Eu tenho 70 anos, mas eu vou comer o melhor dessa terra ainda. Escreva o que eu estou te falando. Quarta coisa que eu quero deixar para você hoje. A moral não tem mais valor. A TV está entrando dentro dos lares, mostrando aquilo que eles querem, não tem censura nenhuma. É mulher beijando mulher dentro da tua casa. Você liga a televisão. E tem crente ainda que falta ter temor à palavra de Deus, que ainda liga a Globo na sua casa. Isso é falta de temor de Deus. Ligar esse lixo que apoia, sabe, novelas que mostram homem com homem, mulher com mulher, e esse lixo entra solteiramente dentro da tua casa e você permite. Se você permite, você é conivente com o diabo. E aí, como é que fica isso? Então, queridos, olha, a gente precisa acordar. O diabo é tão sujo que, não satisfeita a Globo, ela bota, sabe o quê? Vale a pena ver de novo. Você sabia que tem crente dentro da igreja que vê Vale a Pena de novo? Ainda não se converteram? Não se converteram, não. Estão lá ligados no lixo, recebendo lixo. E aí, o que eu quero dizer para você? O povo está orando pouco. Sabe por quê? Não tem tempo. Mas tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para orar. Está orando pouco. Pede o Espírito Santo para gerar, porque a gente pode ter vida de oração o dia inteiro. Está na cozinha, está orando, está pensando, está orando em línguas, está orando por aquilo que o Espírito manda. Sabe? O diabo não está para perder. Ele veio para matar, roubar e destruir. E quem tem que segurar essa onda hoje é a igreja do Senhor, que somos nós. A igreja do Senhor é a esperança dessa nação. Porque a igreja do Senhor, quando ora, estremece o inferno. Eu quero dizer para você uma coisa. Ainda vou falar a quinta aqui antes de eu falar isso aqui. A quinta coisa, não há temor pela palavra de Deus. Não há. Por quê? Grande parte da nossa nação é idólatra. Pessoas idólatras que se dobram diante de Aparecida, de Jorge, de Terezinha, mas não sei da conta. Idolatria pura. Quando você olha para o Antigo Testamento, por que aquele povo sofreu e muitos morriam? Porque levantava altares a outros deuses e Deus não suporta isso. Deus fala, eu sou o único, digno de receber o louvor, a honra e a glória, porque eu sou santo. Eu tenho boca e falo. Eu tenho olhos e estou te vendo. Eu tenho mão e paro a sua vida. E aqueles lá que tem boca e não fala? Tem olhos e não está te vendo. Então a nossa nação precisa se arrepender da idolatria. Não só nas minhas palavras sobre a idolatria que está sobre a nossa nação, que o Brasil. Quando a gente orar pelo Brasil, a gente tem que orar para que haja arrependimento nos corações. Os brasileiros precisam se arrepender. A igreja começa no arrependimento, mas os brasileiros precisam se arrepender do pecado, da prostituição, do homossexualismo, da idolatria, para que Deus venha e faça aquilo que nós estamos clamando a Ele. Amém? O Salmo 115, do versículo... eu quero que dê tempo, falta só 10 minutos, ainda quero orar. Salmo 115, de 1 a 7, diz assim,
Esse salmo tem o título assim: A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar somente em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua bondade, da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, que faz o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não sente cheiro. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Olha o versículo 17 e 18. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem em silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Amém? Nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Eu quero que tu creia nessa noite. O poder está com a igreja. A igreja vai desmontar esse império. A igreja vai quebrar esse principado que está sobre essa nação e nós vamos comer o melhor dessa terra. Porque quando a igreja nasceu na face da terra, era uma igreja só. Sabe por quê? Que se dividiu? Porque o imperador Constantino permitiu a entrada das imagens na igreja. Aí houve a divisão, aí passou a ser Igreja Católica Romana. Antes era só Igreja Católica Universal. Agora é Igreja Católica Romana, porque o imperador Constantino permitiu a entrada das imagens na igreja. Sabe por quê? Por causa disso, ó. O dinheiro é a raiz de muitos males quando você não sabe administrar. Não deixe o dinheiro ser o rei da tua vida. Não deixe o dinheiro governar a sua vida. Ele veio para te servir. Você é que tem que administrar o que Deus coloca nas suas mãos. Amém? Então aqui a gente vê nessa noite que muitos deram as costas, né, para o Brasil. Somente o arrependimento pode mudar a nossa nação. Somente o arrependimento pode trazer a esperança de dias melhores. E eu quero assim confirmar com você hoje e afirmar que o poder para a mudança da nação está na mão da igreja. Somos nós, que é o jejum e é a oração. Na Segunda Guerra Mundial, irmãos, os alemães tinham um exército muito mais poderoso do que o do país de Gales. Eles tinham um armamento muito maior do que o país de Gales. Quando o país de Gales soube que a Alemanha viria para atacar eles olharam para os soldados, né? Não temos como enfrentar os alemães. Olha as nossas armas e olha as armas deles. Olha o número de soldados alemães e olha o nosso. Sabe o que o país de Gales fez? Convocou um dia nacional de jejum e oração. E eles permaneceram de joelhos, clamando e chorando, orando. Quando os alemães vêm com seus aviões possantes para jogar bomba no país de Gales, sabe o que aconteceu? Eles olharam lá para o país de Gales, só via fogo. E não se pode jogar bomba onde tem fogo, senão volta tudo para eles. E é isso que Deus quer fazer com o Brasil. Através da intercessão, do clamor, do arrependimento, Satanás vai ver fogo nessa nação e ele vai ter que sair em nome de Jesus. Esse principado da corrupção, esse principado do comunismo não vai se instalar aqui em nome de Jesus, não vai. Mas você tem a sua parte e eu tenho a minha. Amém? Então, por que o país de Gales se deu bem? Porque confiaram no Senhor e o inimigo só viu fogo, não via gente. Só via fogo, sabe o que os alemães falaram? Não podemos jogar bomba aqui, porque senão vai voltar tudo para a gente. E desistiram de detonar com o país de Gales. Você pode dizer glória a Deus por isso?
Irmãos, vamos pegar nossas armas. Ainda tem crente que diz, não preste para nada, eu sou um derrotado, a minha vida nada muda. O diabo está te colocando desse jeito porque você quer. Você é uma tocha nas mãos de Deus. Você é mais poderosa do que uma bomba atômica. Você tem o poder nas tuas mãos. Você não é... Sabe o que o diabo tem feito ultimamente? Trazendo sentimento de complexo de inferioridade aos servos de Deus para que eles não se posicionem. Porque se você acha que tu não vale nada e que você não pode nada, você não pode mesmo, porque tudo que você fala tem poder. Lá em Isaías 55:11 está escrito o quê? Que toda palavra que sair da minha boca vai prosperar para aquilo que eu estou enviando. Amém? Então, igreja, se levanta. Se você se posicionar e contagiar pelo menos 10 crentes, e os 10 crentes mais 10, a gente vai tomar essa área todinha aí, e nós vamos guerrear, e nós vamos lutar, nós vamos declarar, nós não vamos abrir mão, não vamos ceder para esse comunismo, não vamos. Nós vamos proclamar a vitória dessa nação através dos joelhos dobrados, sangrando, e orando e jejuando, mas nós não vamos entregar a nossa nação para Satanás. Não vamos. Não vamos entregar a nossa nação. Eu quero mostrar para vocês que o João hoje está com a camisa do Brasil. Essa camisa de quem, João? Do Brasil para julgar. Você vai, fala assim, eu sou brasileiro, fala. Sou brasileiro. Fala, eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Fala, igreja. Igreja. Você precisa orar. Preciso orar. Jejuar. Jejuar. Porque a vitória A vitória do Brasil do Brasil depende da igreja. depende da igreja. Joga um beijo para eles. Mua. Fala, eu amo vocês. Eu amo vocês. Ele tá com a camisa do Brasil porque eu botei profeticamente. Ele ficou comigo essa tarde, quando eu fui dar banho, tinha muita roupa. Eu falei, vou botar do Brasil. Já vou começar a profetizar que a vitória vem dos pequenininhos e nós vamos levantar nossa bandeira. Irmão, se eu pudesse, eu ia comprar uma barraca de acampamento e ia me acampar lá em Brasília e ia ficar lá um tempo. Porque meu sangue está fervendo e nós vamos começar a clamar intensificamente. Comece hoje, nós vamos acabar essa live clamando pelo Brasil, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós estamos aqui conectados com a igreja do Senhor. E eu declaro nessa noite que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Nós declaramos nessa noite que a mão do Senhor está estendida sobre essa nação. E nós declaramos que o principado da corrupção, o principado do comunismo não vai prevalecer no Brasil. E, Senhor, levanta a igreja na face da terra para o clamor, olhando para Jesus e confiando que as armas poderosas estão nas nossas mãos, não estão na mão dele. Olha, eu vou te contar, nós precisamos esquentar o nosso sangue mais para clamar mais e vamos à luta, vamos começar a botar camisa verde e amarela, vamos começar a pendurar a bandeira do Brasil na nossa casa, compra o pano verde e amarelo, pendura na sua casa e começa a declarar para o inferno quem você defende. Amém, querido? Jesus não precisa ser defendido, mas nosso país precisa. Senhor, eu entrego o nosso presidente nas tuas mãos. Senhor, guarda ele. Livra ele das doenças. Livra do assassinato. Senhor, cerca ele com os seus anjos. Não permita, Pai, que nada venha alcançar esse homem. Esse homem precisa estar de pé, porque ele é um projeto de Deus. Foi Deus que o colocou. E nós declaramos a vitória da nossa nação em nome de Jesus. Amém. Marlene, coloca a bandeira em Pato de Minas, Marlene. Tem que alvoroçar esse povo aí, porque nós vamos ganhar essa luta orando e jejuando para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo e tome essa live e acenda a chama no teu coração e creia que o mais forte está do nosso lado. Amém? Deus te abençoe.